poucas semanas, a respeitável britânica e educadíssima Chá 5 da tarde The Economist, aquela revista que fala mal do Brasil usando palavras difíceis para parecer elegante, publicou um editorial dizendo que o Lula não deveria disputar a eleição em 2026 por causa da idade. Segundo a revista, candidatos com mais de 80 anos representam riscos elevados para a estabilidade política e institucional. Ou seja, não é preconceito, é manual de instruções do bom senso. Mesmo quando o sujeito é experiente, mesmo quando é popular, o que não é o caso do Lula, mesmo quando já sabe todos os truques do teatro político, porque, segundo a The Economist, carisma não é escudo contra o declínio cognitivo. Essa frase devia virar camiseta, ou melhor, devia virar aviso no Palácio do Assalto, Planalto. A revista lembra o caso de Joe Biden nos Estados Unidos. O homem simplesmente travou em público, esqueceu onde estava, confundiu países, falou com pessoas que não estavam ali e, em certo momento, parecia disputar a eleição contra o próprio fantasma. Resultado? Biden desistiu. Porque chega uma hora que não é mais ideologia, é geriatria. E a The Economist faz uma comparação deliciosa. Lula é apenas um ano mais novo do que Biden era no mesmo período eleitoral. E, palavras da revista, isso terminou de forma desastrosa. A revista ainda lembra que Stalinácio passou por cirurgia neurológica em dezembro de 2024. Ah, mas veja bem, eles dizem, ele parece estar melhor que Biden. Claro, porque Biden parecia um Windows 98 rodando no meio do discurso. Mas, mesmo assim, dizem eles, já teve problemas de saúde. Ou seja, não é ataque político, é aviso médico. E não é que a The Economist acertou em cheio ao comparar Lula com Biden? Acertou, porque Stalinácio anda tão gagá, mas tão gagá, que ele não consegue mais lembrar nem das mentiras que contou. E isso é fatal para político. Porque político não pode esquecer a própria narrativa. Você pode mentir, mas você tem que decorar a mentira. Stalinácio não consegue mais. Ele começa uma história num ponto, termina em outro, volta 3 frases depois e contradiz a si mesmo no meio da fala. Mas eu não conseguia explicar em que máquina você tinha perdido o dedo. Em que máquina? Numa prensa, Jô. Eu era torneiro mecânico, da prensa, a prensa fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. E fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Não é a oposição que desmente, é o próprio Lula. Ele entra em modo spoiler da própria farsa. E aí acontece o melhor momento da política brasileira. Quando Lula fala sem querer. Porque o que veio depois foi um presente. Um verdadeiro ato falho histórico. Durante um evento, Stalinácio resolveu falar de inteligência artificial. E só isso já é engraçado, muita ironia, porque o Lula falando mal da inteligência artificial quando ele usou a inteligência artificial para parecer fortão na foto de sunga, uma semana atrás. Mas fica pior, ele resolve explicar os perigos da inteligência artificial dizendo que ela é capaz de pegar uma foto sua e colocar você pelada no celular. Reparem, na cabeça dele, inteligência artificial só serve para pornografia. É isso. O homem governa um país de 200 milhões de pessoas, mas acha que o ChatGPT é um site russo de sacanagem. Até aí tudo bem. O problema é que ele resolve dar um exemplo e diz: Toma cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui, e colocar você pelada no celular. É isso que é inteligência artificial. Ele é capaz de tirar uma foto da Érica, vestidinha do jeito que ele está, com a perna cruzada, e amanhã aparecer no celular a Érica sentada pelada aqui. Então se preparem, porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial. E todos nós gostamos de coisa fácil. Vai tirar uma foto da Érica, vestidinha do jeito que ele está. Vestidinha do jeito que ele está. Silêncio no universo.
A base militante engasgou, o Twitter travou, o PSOL teve uma convulsão coletiva. Porque Lula chamou Erika Hilton de ele. E aí, meus amigos, a história virou arte. Porque a Erika Hilton construiu a carreira processando pessoas por isso. Ela processa deputado, processa ativista, processa cidadão, processa até pensamento atravessado. Se errar o pronome, já vem boleto judicial. Eu não recebo a mesma quantidade de ataques do início, porque eu processei um por um, não passou um. Eu tinha uma equipe que fazia diariamente o filtro do falou, então é processo. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, entrou com uma ação judicial contra a atriz e influenciadora Antônia Fontinelli. A equipe da Erika Hilton ainda pensa em processar por transfobia o Trump na ONU. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL, processou Eduardo Bolsonaro por supostas práticas de transfobia nas redes sociais. A psolista entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo depois de o parlamentar chamá-la de João. Ela exige pronome feminino, exige pedido público de desculpas, exige indenização milionária. Mas aí o feitiço virou contra o feiticeire. Porque não foi um deputado do PL, não foi o Nicolas, não foi um pastor, não foi um eleitor. Foi o chefe, foi o Lula. O mesmo Lula que ela defende com a alma, com o mandato, com o corpo, com o CPF. E o que ela fez? Nada. Nada, zero. Sumiu. Porque quando é o Lula, a coragem vira pó. A língua trava, o processo desaparece. O identitarismo entra em modo avião. E aí vem a parte maravilhosa. Porque Lula, sem perceber, fez a coisa mais sincera da vida dele. É a primeira vez que ele fala a verdade. Vocês chamam o Lula de analfabeto? Mas olha aí, ele estava dando aula de biologia para a Erika. Eu nunca vi isso. O homem não consegue ler o discurso, mas sabe identificar cromossomo. É impressionante. E eu amo quando o Lula humilha quem dá a vida por ele. Eu amo, eu não posso negar. Porque ele trata a própria base eleitoral como pano de chão. Ele pisa, eles aplaudem. Ele cospe, eles agradecem. Ele chama ele de ele, eles batem palma. Tudo masoquista. E ninguém me tira da cabeça a cena. O Galípolo, que deve ter feito pós em Harvard, ouvindo isso atrás do palco. O cara estudou macroeconomia, teoria monetária, Banco Central, para ouvir o presidente falar que inteligência artificial serve para colocar gente pelada no celular. É que ele tá com a perna cruzada e amanhã aparecer no celular a Erika sentada pelada aqui. Então se preparem, porque a podridão não está nem com... É para pedir transferência para Marte. E a verdade é uma só. O Lula não acredita em nada disso. Ele não acredita nesses dogmas da esquerda identitária. Ele usa isso como ferramenta. É isca, é apito para militante. Ele sabe que isso gera divisão, briga, conflito social. Ele sempre soube. Só que agora, velho, gagá, deixa escapar o que pensa de verdade. O filtro morreu. Sai o Lula verdadeiro. O Lula do sindicato dos anos 70. O Lula que ri disso tudo. O Lula que acha isso uma palhaçada útil. Se fosse o Nicolas Ferreira dizendo isso, já tinha pedido de cassação, CPI, nota na ONU, vigília com vela e hashtag. Mas como é o ex-presidiário, tá tudo certo. É contexto, é ato falho, é interpretação, não foi bem assim. Nada como um dia após o outro. Porque Stalinácio foi traído pela própria língua. Misógina, homofóbica, transfóbica. Escapou sem querer. Chamou a Erika Hilton de ele. E aí eu pergunto, vai processar a Erika? Ou só o Lula pode? Porque até agora, silêncio, né? E não silêncio só da Erika. Nenhuma ONG apareceu, nenhum Ministério Público, nenhuma nota indignada. Cadê os defensores da democracia? Cadê o pessoal do... Diversidade. Ah, é o Lula, né? Aí pode. Vale lembrar, a Erika já pediu 3 milhões de reais num processo, 5 milhões em outro, 20 mil ali, mais alguns milhões a colar. Processa todo mundo, menos o chefe, porque identitarismo tem hierarquia. No topo está Lula, abaixo todo mundo engole. E a ironia máxima vem depois,
Porque em abril do ano passado, o próprio Lula disse que era abominável os Estados Unidos emitirem um visto com gênero masculino para Erika Hilton. Érica, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável. É importante que as deputadas que estão aqui se lembrem que vocês poderiam chegar na Câmara dos Deputados, vocês fazerem um ofício de todas as deputadas e mandar para o Parlamento americano dizendo da inconformidade de vocês com a ingerência da Embaixada Americana no documento de uma deputada brasileira. Fez discurso, fez teatro, fez cena internacional. Disse que era ingerência estrangeira, que só o Brasil decide a identidade dos seus cidadãos. Pois bem, o Brasil decidiu, na forma do seu presidente, e decidiu que é um menino. É poético. A esquerda vive de mentira, a esquerda identitária vive de narrativa, mas a verdade sempre encontra um jeito engraçado de escapar. E o fato de ela ter saído justamente da boca do Lula, o líder máximo dessa turma de mentirosos, é uma ironia tão gostosa que nem roteirista de cinema escreveria melhor. Porque, às vezes, meus amiguinhos, não é a oposição que derruba a narrativa, é o próprio ídolo esquecendo o texto no meio do palco. No fim das contas, a diferença entre o Chandler e a Erika Hilton é só o cenário. No Friends, o tapa vinha no escritório. No Brasil, vem do Planalto. Mas o roteiro é o mesmo. Quando o constrangimento vem do chefe, a indignação tira férias e o orgulho senta no sofá, sorri amarelo e aceita mais um tapinha pela carreira.